A receber o pastor Josias, evangelista, nosso querido pastor, amigo, servo do Senhor. Som, dois. A paz, meus irmãos. Sou grato a Deus por estar aqui nesta noite que o Senhor preparou. Estava falando com a Bíblia aqui que já vim aqui no Troféu Pastor. Aprendemos a ter uma comunhão muito grande com o Abílio. E graças a Deus que nós temos paz um com outros. Amém? Aproveitando a bondade dos irmãos, eu quero fazer apenas menção de um versículo da palavra de Deus. Livro de Romanos, capítulo número 12, e o verso de número 2. Somente esse versículo, e eu já vou pedir para que os irmãos já assentem. Diz assim: não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podemos assentar. Quero aqui externar minha gratidão. Você é de coragem, viu, Abílio? É de coragem de me chamar para pregar. Eu costumo dizer, e tenho usado isso nos últimos dias, que eu estou empresário, mas eu sou pastor. Tem diferença disso. A palavra de estar, a diferença de estar e ser. Eu estou, por quanto tempo Deus permitir. Porque às vezes a gente acha que é alguma coisa, Deus nos coloca alguma coisa para a gente administrar. Se a gente vai bem, Deus vai dando condição. Se a gente entende que isso sobe a cabeça, Deus também pode tirar. Mas aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é pastorear, aí não é nem opção, é Deus que nos chamou, nos convidou para estar pastoreando. E quando eu vi ali o banner que o Abílio mandou, falei até para ele, falei: Abílio, caramba, esse cara tá com cara de bravo, né? E vi ali no banner, Noite de Poder. Eu fico até trêmulo, porque eu tenho aprendido com o meu pastor presidente que o pastor, ele não prega. O pastor ensina. Eu não tenho essa voz eloquente que o Abílio tem, uma dinâmica, uma desenvoltura para falar, para cantar. Eu sou na linha do ensino. E se à medida que Deus for me dando, você for recebendo, você vai recebendo aí. Se dá vontade de glorificar, você glorifica. Se dá vontade de você cantar, você canta. Mas o importante é que você saia daqui saciado com a palavra de Deus. Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra para você. E quando foi me formulado o convite, eu confesso aos irmãos que eu orei e disse assim: Senhor, onde eu vou falar para aquele povo? A primeira palavra que veio à minha mente, até no dia que Ele me mandou, eu disse assim: eu vou lá no Abílio e vou falar sobre os princípios da semente. Fiquei 2, 3 dias com aquilo na cabeça, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade. Você já ministrou um pouco da oferta aqui, porque o princípio da semente é extraordinário. Mas eu vou falar sobre outra situação que Deus colocou em meu coração. Por quê? Porque nós temos vivido momentos muito difíceis na sociedade de incompreensão. E as pessoas têm tido dificuldade, mesmo servindo a Deus, têm dificuldade de entender a sua visão, de entender a sua chamada. E eu quero trazer para vocês hoje uma reflexão sobre, se eu posso ter um tema para essa mensagem que eu quero trazer. A visão, a sua visão, ela determina o seu estado emocional. A nossa vida, nós vivemos à base do nosso estado emocional. Tudo que acontece em nossa vida depende do nosso estado emocional. E o estado emocional
ele está muito relacionado à sua visão. E eu preguei recentemente na igreja, não é esse o tema. Eu até publiquei. Você vive, como é que você vive? Por vista ou por visão? Paulo escreveu, porque nós andamos por fé e não por vista. Por quê? Porque a vista, ela é pequeno alcance. A visão é de longo alcance. A visão, ela transcende. A visão vê o que as pessoas não estão vendo, mas você está vendo. Então eu quero falar, não desse aspecto, quero falar que a visão, ela determina o nosso estado emocional. Por quê? Porque o nosso estado emocional, ele é formado pelas imagens internas que nós formamos na nossa mente. Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte: toda guerra travada em nossa mente, primeiro vem para a nossa mente. Porque a mente, ela não sabe distinguir. Agora, no ensinamento, a nossa mente, estou vendo aqui pessoas novas convertidas, pessoas, talvez mais tempo de evangelho, enfim. A nossa mente, ela não consegue distinguir aquilo que é real do irreal, do que é virtual. A nossa mente é tremenda. Você quer ver uma coisa? A minha mente me diz, eu tenho 48 anos de idade, a minha mente, ela está dizendo o seguinte: eu tenho condições físicas para sair daqui e ir até o Habib's e voltar correndo em fração de 10 ou 15 minutos. A minha mente acredita nisso. Mas o corpo não responde. Eu posso até tentar. Mas ali, quando eu chego mais ou menos ali embaixo, eu já estou com a língua para fora. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos ser conformados com este mundo, porque nós somos bombardeados todos os dias com uma infinidade de informação que são colocadas na nossa cabeça. Por isso que o Paulo escreveu aos irmãos que nós não podemos ser conformados com esse mundo. Conformar é tomar a forma. É como você coloca um bolo ali numa forma e você, quando ele assa, ele está quadrado, porque ele tomou a forma. Mas o Paulo aqui escreveu, olha, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Então esse versículo ele nos ensina que a nossa mente, ela é transformada, e aí nós damos início a uma direção, à vontade de Deus, que sempre é boa. Glórias a Jesus. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e é isso que Deus quer para nós. Então, uma pergunta que eu quero fazer: se toda a batalha começa na mente, e aí eu quero fazer para você, faz sentido que aquilo que ocupa a sua mente tem o poder de transformar o seu sentimento, os nossos corações, e às vezes, consequentemente, até levar-nos as nossas ações, os nossos membros a se conformar com aquilo que nós estamos colocando, plantando na nossa mente? Aquilo que há na sua mente é revelado no seu corpo. Às vezes você age de uma forma porque você plantou alguma coisa na sua mente. Nós vamos decorrer aqui um estudo, uma reflexão, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus te trouxe aqui especialmente para falar com você. Por isso que às vezes as pessoas permitem um sentimento aí, talvez um sentimento de derrota. Porque se você ficar pensando que você vai ser derrotado, você vai ser um derrotado. Então, se você coloca na sua cabeça que você não vai ser um bom líder, você não vai ser um bom líder. Se você coloca na sua cabeça que você não vai ser um bom esposo, que você não é um bom esposo, que você não é uma boa esposa, você vai seguir dessa forma. Que você não é um bom pai, que você não é uma boa mãe, né? Que você não é um bom profissional. E às vezes, Abílio, a gente até declara doenças para nós mesmos inexistentes. Porque o nosso corpo sempre vai reagir com aquilo que a gente está pensando. E às vezes não é raro, que as pessoas que sofrem de depressão,
quando são analisadas assim, o critério bem a fundo, que primeiramente, antes delas entrar naquele processo de depressão, é porque ela já está se derrotando dentro da mente dela. Então, Deus nos trouxe aqui para mostrar, para fazer com que a nossa mente seja limpa hoje e o nosso estado emocional seja mudado. Talvez a palavra tenha direção certa. Lá no, quem pode me ajudar aí? Coloca Lamentações 3, verso 20 e 21. Lamentações 3, 20 e 21. Vamos ver o que diz. Deixa eu ver se eu estou com a mente boa para eu ler ali. A minha alma ainda a minha Bíblia fala um pouco diferente. Assim, a minha alma certamente disto se lembra. E se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente. Por isso esperarei. Então o sábio aqui, ele dá um entendimento claro de como que funciona a nossa mente. Já já a coisa vai apertar. Né? O que esse versículo aí que nós acabamos de ler nos ensina? Que o nosso estado emocional, ele é formado pelas imagens internas que nós criamos dentro de nós. E às vezes gera em nós um comportamento diferente. Eu vou contar um testemunho rápido aqui para os irmãos. Tudo está relacionado à nossa mente. Teve uma vez, a Bíblia, me lembro que eu era ainda criança, estava dentro da minha casa, deitado, lá na casa cheia de gente, família grande, e eu estou deitado e eu olho para o guarda-roupa, e eu vi um negócio assim, vindo para lá e para cá assim. Aí eu comecei a falar, eu me lembro isso claramente, meu Deus, tem uma cobra dentro do guarda-roupa. Minha mente me levou para isso. Tem uma cobra no guarda-roupa, e está lá. E toda vez que eu fazia algum mexido, fazia assim. E eu estou tentando formar aquela imagem, entender o que era. Eu falei, daqui a pouco ela vai vir me pegar. A cobra deve ser grande. E aí eu não dava para acender a luz e eu fiquei naquela expectativa, sabe, aquele medo que a gente tem medo, né? Todos nós temos medo, medo faz parte da nossa vida. E está lá, toda hora fazia assim, fazia assim. Falei, meu Deus, uma cobra, uma tartaruga. E fui olhando para aquela imagem, fui formando, fui começando a ficar apavorado. Teve um momento que eu tomei coragem, fiz um movimento mais bruto. Aí pulou do guarda-roupa, era o gato, que estava dentro do guarda-roupa, com o rabo assim, para lá e para cá. Eu com medo dele e ele com medo de mim. Mas até aí, a minha mente já tinha me levado a um monte de cobra, né? A nossa mente, ela interfere no nosso coração. Você quer ver uma coisa, irmãos? O mesmo coração que ama, ele odeia em fração de segundo. O mesmo coração. E aí não é doutrina, tá? O que eu vou falar para vocês aqui não é doutrina. Porque a gente fala que ama o meu irmão, a gente ama até enquanto aquele que nós estamos amando não incomoda. Não estou falando de amor, de relacionamento conjugal. Estou falando de amor para com o próximo. Que o próximo vem, vamos trazer meu parente, ficar em casa, eu amo, gosto tanto dele. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, se conseguir chegar. Já começa a complicar. Então, a gente precisa ter cuidado, porque a visão, ela determina o estado emocional. E eu vou entrar num processo aqui que vocês vão entender. Porque todos nós precisamos andar por visão, irmãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Porque nós, os seres humanos, nós temos comportamentos diferentes. Então, eu quero dizer para você o seguinte, se você permitir que o sentimento, a posse da sua mente, ele vai criar situações do jeito que você criar, do jeito que você pensar, você vai criar. Você vai viver. Porque a visão, ela determina o nosso estado emocional. Quando você tem visão, ela determina que você investirá todos os seus pensamentos com base na visão, né? E aí,
eu pergunto para você, qual que tem sido, o que tem tirado a sua, eu não diria nem a paz, mas tem tirado o seu sono? O que você tem implantado na sua mente? Porque às vezes, irmãos, quando você tem a visão clara de que Deus está no controle da situação, não é que você é irresponsável. O problema pode surgir da maneira que for, mas você confia que Deus está no controle da situação. E aí a Bíblia nos orienta, porque muitas vezes nós temos encontrado muitas pessoas, até no nosso meio cristão, irmão, apóstolo Abílio, que às vezes a gente vê as pessoas se degradando no campo pessoal. A gente fica se degradando contra outra igreja, contra outro pastor, entra em cada confusão desnecessária, defendendo credo religioso, né? O pastor orou aqui para que Deus tire de nós essa religiosidade, esse negócio de achar que somos melhores que outros. Isso é tudo babaquice. Deus nos chamou para algo muito além disso. Porque as nossas armas, elas são diferentes. A nossa arma não é eu ficar discutindo com o irmão, mandando mensagenzinha, colocando no Facebook em direto. Não. Deus não nos chamou para isso. Você quer ver onde que está a nossa luta? Lá em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 10. O verso é do 4 e o 5. Coloca por gentileza aí, só para a gente entender. Olha aí, ó. Pois as armas da nossa milícia, elas não são o quê? Carnais. Mas elas são o quê? Poderosas em Deus para demolição de toda fortaleza. Vai para o 5 para a gente ver. Derribando os raciocínios e turbulente que se erguem contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento de obediência a Cristo. É profundo o que eu estou pregando para vocês hoje. A nossa arma é espiritual. E às vezes a gente permite ser enganado pela nossa mente. Porque se nós permitimos que os nossos pensamentos, a tendência é olhar assim, se a gente está num momento triste, a nossa tendência é sempre olhar em cabisbaixo. E aí a gente torna uma pessoa pessimista. A gente torna alguém que vive dando desculpa. Vai apertar um pouquinho, tá? Isso acontece, sabe por quê? Porque os nossos pensamentos nos enganam. Eu brinquei esses dias com o apóstolo, e que é uma realidade. E quando a gente não nasceu empresário, a gente sou da região, nasci na região, cresci de uma família simples. Alguém disse assim, eu sou de uma família humilde. Todos nós, parte do princípio, nós precisamos ser humildes. Simples. E nós somos criados muito na negatividade. Tudo não dá certo. Sempre no diminutivo. Inclusive, eu estou falando aqui, estou dando um ensino para você, estou falando de mente. A mente, ela não trabalha com o negativo. Nós é que impulsionamos. Você quer ver uma coisa? Nenhuma criança trabalha com o negativo. Vocês que têm filho, sabem o que eu estou dizendo. Você fala para a criança assim, ó, não enfie o dedo na tomada. O que vai acontecer? Ele vai enfiar o dedo na tomada. Parece que é uma coisa, porque a mente não trabalha no negativo. Não corre na frente do carro. É a mesma coisa de... Pastor, então o que eu faço? Muda, positiva isso. Se você colocar o dedo na tomada, você vai tomar um choque. Positivei tudo. Anda devagar. Pronto. Aí você vai trabalhando. Né? Porque às vezes a gente está acostumado na nossa mente, está lá intrínseco na nossa mente. Eu disse ele, a nossa geração, hoje em dia não, as crianças estão mais diferentes, mas tudo para nós era não, né? Mãe, pai, não. Mãe, pai, não.
Eu vi aqui que estão falando de reunião de casal, né? Vai ter uma reunião de casal aí. 29 de abril. Vou dar só um negocinho de casal aqui, talvez alguém deva falar isso. Mulheres, irmãs que aqui estão, não ative o instinto machista do seu esposo. Não ative. Como é que eu faço isso, pastor? Quando o esposo chega em casa todo feliz, bem, amanhã eu vou lá na casa da minha mãe, porque eu vou lá jantar com ela. Aí quando a mulher não é sábia, não vai não. Pronto. Ativou na hora. Não vou não, por quê? O que você é minha? Você não é nada minha não. Eu ia amanhã, eu vou é agora. Ativou o instinto machista. Mas a mulher sábia faz diferente. Benzinho. Vamos lá amanhã não, sabe? Vamos deixar para ir para a semana que vem. A gente aproveita, passa no shopping. Compra um presente para minha sogra, porque eu adoro ela. Eu já incluo o meu também junto. Não vou falar mal dos homens aqui não, mas nós é igual pão de forma, quadrado do miolo mole. A gente acata essa situação. E está tudo certo. Porque tem que ter sabedoria. Um relacionamento conjugal precisa ter sabedoria. A esposa precisa deixar o homem pensar que ela que manda. Pensar que ele que manda, enquanto ela que manda. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa. E a mulher é o quê? Pescoço. Pescoço leva a cabeça para onde quiser. Pronto. Não é a reunião de casado aqui, não. Estou falando aqui do estado emocional. Então, as imagens que nós, internas, que gera em nós um comportamento, e ela é tão terrível, irmão, apóstolo Abílio, eu não sei se acontece aqui. Porque, às vezes, você pega uma pessoa amargurada de espírito, esse negócio é tão forte, tão contagiante, que contagia as pessoas que estão em volta. O pessimista, ele consegue, infelizmente, ele consegue assim, envolver uma grande quantidade de pessoas. É muito comum, porque nós precisamos saber o que trabalha na nossa mente. Você quer ver, dar um exemplo? Na hora que a gente entra nas nossas lojinhas lá do celular, para pegar um aplicativo, a maioria das pessoas devem fazer, principalmente os jovens, como eu faço. Então lá, surgiu lá um novo aplicativo que saiu, sei lá, medidor de pressão. Se você for lá na lojinha, vai ter um monte de medidor de pressão. Aí você começa a ler, alguém fala assim, bom, eu baixei meu celular, o aplicativo é ótimo. Aí você vai para o segundo depoimento. Eu baixei o aplicativo, ele é muito bom, às vezes dá uma travadinha, mas tal. Vai para o terceiro. O aplicativo é bom, mas, sei lá, tem muita propaganda. Aí vai para o quarto. Alguém diz assim, olha, eu baixei o aplicativo, travou meu celular, não consigo mais nem para frente nem para trás. Pronto. A gente pega essa informação e já desconsidera todas as outras que foram boas. Porque eu plantei na mente só aquilo que é ruim. Então, às vezes, no meio da igreja aparece aquele que reclama de tudo. Que nada está bom, o banco não está bom, a cadeira não está bom, a pregação não está boa, o hino que foi cantado não está bom, não é do jeito que eu quis. Mas eu quero dizer para você, não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Porque a gente se desprende de fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, ele está na visão. Então a visão, ela determina o nosso estado emocional. A visão do Abílio, você acha que ele é esse homem todo fortão, você acha que ele não passa por problema, por dificuldades, você acha que o dia não é atribulado, acha que, não, ele sabe, ele passa por tudo isso, mas ele sabe que a visão dele, ele sabe o que Deus colocou ele para fazer, e isso não afeta o emocional dele. E você que veio aqui nessa noite não é diferente. Deus te levantou para você ser coluna. E quero dizer mais, Deus, aí é para você que veio aqui nessa noite.
Deus, Ele não te chamou. Deus, Ele não nos chamou para influenciar negativamente as pessoas. Deus nos chamou para influenciar positivamente. A bolsa subiu, mas está bom. A bolsa caiu, mas está bom. O governo, não sei o quê, mas está bom, porque eu confio no Deus que tudo pode. A Bíblia é tão forte, essa palavra, que a visão determina o nosso estado emocional, porque quando a gente tem clareza, a Bíblia diz que teve uma mulher que encontrou com o profeta chegou, olhou para ela, como o profeta tinha uma visão clara, ela viu o estado emocional dela. Ela disse, a mulher não está bem, não está bem. Aí ele disse, como é que você está? Está bem? Ela, estou bem. Como é que está o seu marido? Também está bem. Como é que está o seu filho? Também está bem. Como é que está o filho dela? Morto. Morto. Então Deus te trouxe aqui, às vezes pessoas, eu vou aqui ser muito responsável. Eu tenho pessoas que estudadas aqui, pessoas que, que entendem da medicina e tudo. Eu não vou menosprezar a ciência. A depressão, ela é uma doença. Mas parte dela é doença física, mas também é doença emocional. E nós precisamos ser curados disso. Deus trouxe aqui para te curar dessa situação. Um dia, eu acho que eu senti que eu ia ficar meio deprimido. Eu falei para mim mesmo, não sou esse cara não sou esse cara não, estou fora disso. E consegui reverter a situação. Porque nós fomos chamados para influenciar positivamente. Deus te trouxe aqui para você se encher, você chegar na sua casa e ser canal de bênção. A coisa pode estar todo do jeito que você não quer, você não imagina, mas você vai chegar lá e vai ser canal de bênção no seu lar. É importante a gente entender, tudo começa pelo nosso estado emocional. Um dia eu cheguei na igreja, eu era secretário da igreja, quando eu cheguei tinha uma rodinha de irmãos. E quando eu cheguei, o irmão disse assim, pegou no jeito, pegou no pulo, tá falando dele aí. Aí o irmão virou para mim e disse assim, estamos falando de você mesmo e tal. E o motivo pelo qual ele estava nervoso comigo é porque, lembra, eu sou assembleano, irmão. Aqui, não é assembleia aqui não, mas o assembleano às vezes faz questão da carteirinha, sabe? Por causa da carteirinha, não tem a carteirinha, você não me deu a minha carteirinha, enfim. Aí eu cheguei, tá bom, irmão, ajoelhei, fui orar e falei, Senhor, esse irmão falando tanto assim, nervoso, bravo. E Deus ministrou ao meu coração, ele não está falando com você não. Na verdade, o estado emocional dele está em outro problema, ele só achou um bode expiatório e é você. Aí eu falei, então tá bom, então deixa aí que minha carga é larga. A gente passou das 6 horas, tudo cai sobre nós, então fica quietinho, Mas eu vou descobrir o que é e vou orar por ele. Depois eu descobri que ele estava com um problema no relacionamento, a mulher dele tinha morrido, ele casou com uma outra mulher que era totalmente o oposto da mulher dele, e a mulher até batia nele. Eu falei, na verdade, foi até bom ele ter falado mal de mim, que pelo menos desabafa um pouco, E eu quero trazer para vocês aqui, olha quão é importante a gente saber administrar a nossa mente, Lá no livro de Salmos, no capítulo de número, não é capítulo, Salmo número 121, esse aqui é um ditado da Bíblia. Veja como o salmista escreveu, o versículo 1 e o 2, olha o que o salmista falou. Ele diz assim, tem que saber ler esse versículo, porque ele é uma pergunta. Ele fala assim, elevo meus olhos para os montes, de onde que me vem o socorro? Ele está perguntando para ele mesmo, fazendo uma pergunta para ele mesmo. De onde que vem o socorro? Aí ele responde no verso número 2. O meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, uma pessoa que tem uma visão clara da vida, ele se torna invencível. Não é a mente, não é aquilo que estão plantando na sua mente que vai te derrotar. Você vai sair daqui hoje vitorioso, você vai sair daqui vitoriosa, porque a sua mente não vai te derrotar.
Porque agora você vai começar a saber lidar com ela. Você quer ver quem tem clareza? Eu estou no tema. A visão determina o seu estado emocional. A Bíblia diz que tinha um jovem um dia, que ele teve um sonho. E aí, vocês conhecem bem a história. E nesse sonho, Deus mostrou para ele, Deus deu uma visão para ele, que ele seria um homem de grande destaque. Esse cara chama José. Para mim, eu tenho uma admiração muito grande por José, leio as histórias de José, tenho feito estudos a vida de José, inclusive se está errado ou certo, eu não sei, de vez em quando eu oro pedindo, Senhor, me dê a sabedoria de José, porque o cara era inteligente. Foi o primeiro cara em falar em logística no mundo. Mas pastor, essa palavra logística é dos tempos atuais. Não, é tempo antigo. Ele falou em gestão de estoque, que está dentro da matéria da logística. Foi o primeiro cara. Sabedoria tremenda. Agora a Bíblia diz que ele se envolveu numa situação, aliás, envolveram ele numa situação, mas ele tinha clareza da sua visão. Se a gente for aqui analisar a história de José, você vai ver aqui, Abílio, que ele tinha vários motivos. Ele tinha motivo suficiente para desistir até dessa visão. Que Deus daria a ele, que ele seria um homem em destaque. E você, tem tido visão? Deus quer te levar a lugares muito maiores do que você está hoje. Deus te trouxe aqui para renovar o compromisso que Ele tem com você. Ele quer te mostrar coisas grandes. Mas para isso você tem que ter visão. E a visão, eu vou fazer aqui uma analogia muito rápida. Da visão e da vista. Tem gente que vive todo o tempo, crente há muito tempo na igreja, mas só está na vista. Quem tem vista tem visão de galinha. Visão de galinha no sentido que a galinha só consegue ver o que está próximo ali. Na primeira batida de pé, ela já sai correndo. E só vê assim, ela não consegue ver longe. Deus te trouxe aqui para reforçar que você precisa ter visão. Visão de águia. A águia consegue enxergar 3 quilômetros de distância. Tem várias curiosidades da águia. Eu vou contar só uma para você e você vai entender porque Deus te trouxe aqui. É real isso daqui, tá? Não vou contar a história da águia que joga o filhote, não. Tem outras histórias melhores que essa. Mas a história, e os biólogos dizem que, e eu já vi isso na imagem, a águia voando, o único pássaro que se atreve a subir nas costas da águia é um animal, um pássaro chamado corvo. Inclusive foi ele que alimentou Elias. Ele sobe, Abílio, nas costas da águia. A águia, só a asa dela dá mais de 2 metros de comprimento. E o corvo sobe nas costas da águia e começa a bicar. A bicar. A bicar. Só que a águia tem visão de águia. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor subirão como asas de águia. E o corvo começa a bicar. Mas como a águia tem a visão clara do que ela quer, ela continua subindo. Ela continua voando. Ela continua voando, subindo, 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 subindo. E o corvo está bicando, está bicando. Ela chega a atingir uma altura que o corvo não tem condições, pulmão para respirar, porque ela atinge uma outra camada. E aí ele vaza. Você tem sido águia ou tem sido corvo? Qual é a sua visão? Deus não falou que vai te dar algo grande? E por que você fica perdendo tempo com alguém que fica aqui, ó, com um monte de corvo aqui, ó? Ó, só sugando, só sugando, só sugando. Deus te trouxe aqui para dizer, ó, eu tenho visão de águia e não é o corvo que vai fazer eu desistir da minha jornada. Porque tem gente que quer desistir por uma conversinha. De repente o Abílio entrou aqui, teve um problema, sei lá, cheio de coisa na cabeça, porque não olhou para você e você, ai, não vou mais naquela igreja porque ele não falou comigo, o pastor não me abraçou. Irmão, você é águia ou você é corvo? A águia não liga.
Vai queimar esses corvos aí. Mas tem no nosso meio também, viu? Tem que ter. Para que as águias conseguem se sobressair. Né? Então, quando você está na visão, você não deve desistir. A Bíblia diz que José perseguiu. Ele conseguiu, né? Ele viveu uma situação difícil, mas ele tinha visão clara. E a visão, ela não atrapalhou o seu estado emocional. É importante que você entenda. Aí eu quero dar uma explicação. Uma clareza assim. A visão, irmãos, a visão é assim, ó. E eu não vou aqui enganar ninguém. O horário já foi. Mas eu comecei a minha vida, se eu posso dizer, como é que foi a minha trajetória. Deus abençoe, obrigado. Diz que o homem, para ser completo, precisa escrever um livro, plantar uma árvore e fazer um filho. Plantar uma árvore é fácil, escrever um livro é fácil, fazer um filho já é mais difícil. Pelo menos para mim. Mas se eu tivesse que escrever um livro, eu começaria dizendo assim, ó. Catador e selecionador de excremento bovino. Olha que bonita palavra. Lindo, né? Aí embaixo eu escreveria assim, ó. Cata-bosta. Que foi a maneira em que eu comecei. No pasto, pegava lá os da vaca, os tercos. Tem toda uma técnica para aquilo, irmãos. Deus já nos chamou desde criança. Tem uma técnica, não é de qualquer jeito. Até para você vender bosta tem que ser especialista. Não é qualquer coisa. Tinha que ser de vaca, não podia ser de cavalo. Tinha que estar bem sequinha. Não é porque tem gente que quer fazer as coisas de qualquer jeito. Mas Deus te chamou para você fazer a diferença. Então, de uma certa forma ou outra, a gente tinha noção de que poderíamos chegar em algum lugar, porque nós tínhamos a visão, porque a visão ela não, você sabe que vai chegar, você sabe que vai estar lá, que tem coisa boa lá, mas não dá para você saber exatamente o que é. Sabe por quê? E agora você vai entender porque Deus trouxe aqui. Porque tem um processo. Meu Deus, é forte, tem um processo. Para você chegar lá, tem um processo. Eu garanto que se Deus tivesse falado assim, Abílio, vem aqui, você vai chegar no dia 16 de março, você vai chegar de 23, você vai estar com uma igreja super repleta, vai estar tudo maravilhoso, tudo lindo. Se Deus tivesse falado isso para ele há 10, 15 anos atrás, e tivesse dito assim, ó, mas para você chegar lá, você vai passar por isso, você vai passar por isso, e por isso, e por isso, ele não iria aceitar. Então você está no processo, mas a visão vai chegar. José, ele tinha clareza da visão. E quem tem clareza da visão, não desiste e não se embaraça durante o processo. Posso ser forte aqui? Posso falar? Meu Deus. Me permita dizer isso. Muitas pessoas sofrem porque durante o processo não dá valor à visão e aí cai. Troca. Meu Deus. Tem líderes, pessoas que poderia estar em outro estágio, mas trocou 5 a 10. É forte o que eu vou dizer. 5 e não mais que isso. Chegar a 10 é Dan Juan. Segundos de prazer. Se embaraçou no processo e perdeu a visão. José, durante o seu processo, ele teve a oportunidade. Estava com a mulher do faraó, do Potifar. Estava com ela. Ela rodeou ele por muito tempo, oferecendo para ele. Mas ele tinha clareza da sua visão. Talvez Deus está falando com alguém aqui.
Cuidado com as paixões. Cuidado com aquilo que te oferece. 5 segundos. Passou, por que 5 segundos? É 5 segundos, irmão. É 10 segundos. Virou, acabou o olho, acabou. Não tem muito gás para continuar. Fica ali só. Quem é inteligente sabe o que eu estou dizendo. Aí quando sai dali, meu Deus, o que eu fiz? Volta lá para o final da fila. Volta para o final da fila. A Bíblia diz que José teve cuidado. Embora ele foi orientado, viu? Quando o Potifar falou assim, olha, eu vejo que Deus é contigo. Eu vejo que tudo que você coloca a mão prospera. Tudo que você faz melhora. Então foi o seguinte, cuida aqui da minha casa, você, depois de mim aqui, é só você que manda. Só não mexe com a minha mulher. Eu não sei porque deu essa recomendação. Eu acho que eles que conheciam a onça que tinha em casa. Mas ele foi prudente. Né? Por isso que quando eu olho para os Salmos, eu vou finalizar aqui que não dá mais tempo. Salmos, acho que é o Salmo 126. Eu vou até ler rápido aqui, que fala assim, talvez você já passou por esse versículo, você vai lembrar. Porque ele fala assim, que quando o Senhor trouxe o cativeiro e voltaram de Sião, aí eles estavam aqui fazendo aqui, os judeus estavam tão alegres com aquela situação, eles estavam sonhando alto, estavam dizendo assim, olha, e éramos como os que estão sonhando, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um novo cântico. Então dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles, Sião, grandes coisas fez o Senhor, por isso que nós estamos alegres. Faze resplandecer os nossos cativos ao Senhor, como as correntes do sul, e que semeiam, os que semeiam com lágrimas, com cântico e júbilo cegarão. Hoje você está na luta. Hoje você está na prova. Hoje você está no processo. Enquanto você está no processo, você está sendo treinado, você está sendo testado. Mas a sua visão vai te fazer você chegar longe. José, ele não se corrompeu durante o processo. Ele seguiu. Pastor, então, falando de visão, minha mente, ela determina meu estado emocional. Sabe por quê, irmãos? Eu quero falar isso. Porque a gente precisa ser mais leve, precisa ter o nosso dia mais leve. E às vezes nós deixamos algumas coisas ocuparem a nossa mente. Às vezes o problema não é nem nosso. E aqui eu vou falar como pastor. Às vezes o problema não é nem nosso. Às vezes o problema foi causado por uma outra pessoa, a pessoa que se enrolou lá no problema e se envolve você no problema. Eu sei que tem pai, eu sei que tem mãe aqui, eu sei que coração de mãe, coração de pai é uma coisa assim extraordinária. Sei que tem vô, eu sei que tem vó, mas muitas vezes você está perdendo a sua saúde por viver problema que não é seu. Não foi causado por você. E aí temos vivido momentos atuais em que alguns filhos irresponsáveis, eu falo assim, porque ele foi lá, virou o oi, não chamou ninguém, aconteceu a gravidez, pega os bebês e joga na mão dos pais, dos avós, cuida aí, que eu vou lá fazer mais. E aí fica vivendo todo o tempo esse problema. E às vezes tem cada coisa, Abílio, que ocupa a nossa mente. Tem algumas coisas que é espiritual. Tem coisas que é espiritual. E o Filipenses, ele nos ensina que nós devemos, lá em Filipenses 4:8, eu vou ler aqui, ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver alguma excelente, eu digo, ou algum louvor nisso pensai. Isso é espiritual, é coisa que você tem que analisar e tem que pensar. Pensar. Deixa eu só apimentar um pouquinho aqui, naquela história, que você tem a visão, Deus te chamou, mas durante o processo você está sendo tentado. Mas você precisa ter clareza da sua visão. Eu quero dizer uma coisa que eu tenho usado para mim como
prática da minha vida. Preste atenção no que eu vou falar, porque vai servir e vai martelar na sua cabeça. O que eu quero, eu posso ter dúvida. O que eu quero, posso ter dúvida. Como assim, pastor? Bom, eu posso querer um iPhone, qual que é agora o último? 14. Eu nem gosto desse aparelho, para te falar a verdade. Mas posso querer, porque todo mundo tem, eu quero. Mas daqui a pouco, você tem cara que você gosta da maçãzinha. Eu não gosto da maçãzinha, ela é mordida. Mas daqui a pouco eu posso não querer mais. Eu posso querer viajar para qualquer país ou qualquer lugar, mas daqui a pouco, quer saber, não quero viajar mais não. Inclusive, vocês vão entendendo isso, que à medida que a nossa idade vai avançando, nossos gostos também vai mudando. A gente passa a ser mais seletivo, aquilo que a gente fazia na juventude, hoje a gente já não vê mais graça, mas faz parte da vida. Então, essas coisas eu posso ter dúvida, daquilo que eu quero. Mas daquilo que eu não quero, eu preciso ter certeza. Não quero viver numa vida de promiscuidade, não quero viver uma vida de pecado, não quero ser um ranzinza, não quero ser um que vai atrapalhar a vida dos outros, não quero ser um atrapalhador da obra de Deus. Eu quero, isso eu tenho que ter certeza comigo. Então a gente precisa tomar. E às vezes a gente ocupa a nossa mente com coisas tão básicas, que às vezes é uma atitude prática. Você quer ver uma coisa? Isso eu tenho feito muita correção na minha vida. Às vezes tem uma torneira pingando. Tal. Às vezes as mulheres, se a gente casa com elas pensam que casou com um pedreiro, funileiro, eletricista, tudo isso, encanador, um monte de gente. Né? E às vezes o cara não tem habilidade para arrumar aquela torneira. Mas aí ele tem que tomar uma atitude de ir lá e resolver aquele problema. Peraí, quer saber? O que precisa? Irmão, tem alguém que é encanador? Vem aqui, resolve esse problema para mim, porque isso está tirando minha paciência. Está atrapalhando o meu humor. Todo dia eu chego e todo dia minha mulher me fala desse assunto. Então você tem que ir lá e resolver. Você quer ver uma coisa para o jovem e para a jovem aqui, ó. Se você que vai casar, você que é jovem, você vai casar e o esposo muito maravilhoso, o noivo muito maravilhoso, fala assim, ó, vamos morar ali na casa da minha mãe, não está nada errado, morar no quintal por um período, uma ajuda inicial da vida. Quando ele fala assim, ó, vamos casar e depois eu reboco a casa, não casa, porque não vai rebocar. Manda rebocar primeiro. Não casa. Senão eu já sei como é que é. Então, às vezes, você precisa determinar. Preciso fazer uma segunda chave para a igreja. Quanto tempo leva isso? Só sair aqui, levar ali, fazer a chave, tá tudo. Então, marca lá, eu preciso resolver esse problema. Tira da frente. Porque você vai acumulando um monte de coisinha para fazer, você fica com a cabeça atordoada e, às vezes, qualquer riscadinho você já... Goteira, você só lembra que tem que arrumar depois que chove. E, às vezes, é só um pequeno reparo. Está aqui dentro da sua mente aqui, ó. O seu dia vai se tornar mais feliz, o seu dia vai começar mais abençoado. Sabe por quê? Que muitas vezes nós procuramos problemas aonde não tem. Aonde não tem. E nós precisamos ter a nossa visão, saber ter clareza da nossa visão, para não deixar a nossa mente impedida a gente chegar lá. Porque tem uma diferença da visão a vista, né? A visão humana e a visão espiritual. Eu vou fazer 3 citações, já vou entregar aqui. A primeira é quando alguém chega e só consegue ver a coisa que está ruim. O profeta falou assim, vai lá ver lá, o menino foi lá, profeta, pelo amor de Deus, tem muito cara lá, tem muito exército, está difícil, está complicado, não vai dar certo. O profeta falou, o que você está vendo? Estou vendo um monte de guarda, estou vendo um monte de soldado, nós estamos muito fracos. O profeta falou assim, olha, abre a vista melhor, vê melhor, porque é muito maior o que está conosco do que estão com eles. Visão, irmão, visão.
Alguém te traz uma visão distorcida, você embarca. Quando alguém vier trazer para você uma visão distorcida, você tem que repreender em nome de Jesus. Vai dar certo, vai acontecer, Deus vai abençoar. Tem uns que têm visão da comodidade, né? Porque as pessoas que às vezes quer ter a visão, quer a bênção, mas ela não quer o processo. O Abílio está lá, ele sabe, a gente construiu uma igreja. E há pouco tempo atrás, fiquei sabendo que tinha alguns irmãos que disseram, pastor, eu preferia a igrejinha pequenininha, porque que só estava nós, estava Pedro, Tiago e João. Porque agora cresce, os problemas crescem, a dificuldade cresce, mas também você se torna mais forte. Deus quer te levar a níveis maiores, mas você tem que estar aqui da mesmice. Visão. Olha, nesse episódio que eu falei aqui, quando o profeta falou que tinha mais gente aqui do que lá, ele primeiro pede para Deus abrir a visão do menino, depois ele fala, fecha a visão dos guardas. Pode ver lá no texto. Nós precisamos ter visão. E a nossa visão, ela determina o nosso estado emocional. E eu quero finalizar dizendo o seguinte. Quando você tem clareza da sua visão, desculpa usar essa expressão que ela é muito forte, mas não tem capeta no mundo que vai te jogar você para baixo. Você já vai levantar, às vezes está faltando dinheiro no banco, às vezes está faltando dinheiro em casa, às vezes está faltando a comida, às vezes está faltando emprego, mas quando você tem a visão, você levanta, glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus que eu vencerei. Hoje está ruim, mas amanhã Deus vai prover. Seja canal de bênção. Porque às vezes o momento, a situação, ela passa por a vida de altos e baixos. Mas quem tem certeza, quem tem clareza, não deixa a visão atrapalhar o nosso estado emocional. Nós somos alegres, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu posso estar triste por algum momento da minha vida, alguma coisa que aconteceu, mas eu não sou triste. Aonde você chega tem que contagiar com coisa boa. Aqui chegou um servo de Deus, aqui chegou uma serva de Deus. Alguém vai olhar para você, eu não sei o que tem em você, não sei, mas você é diferente. Um dia eu estava aí, eu vou contar essa história que serve para mim como experiência. Serviu para mim como experiência. Estava em Israel. Primeiro que estava numa feira nos Estados Unidos. De lá, alguém disse assim, olha, chegando no Brasil, você vai ter que ir para Israel, porque tem uma feira, uma confusão, o governo liberou, pegar algumas empresas do Brasil para ir lá representar o Brasil. Era uma feira de negócio. Eu falei, eu já estou nos Estados Unidos que eu não sei nem falar inglês. Aí eu vou para um país que eu não sei falar nem o inglês, nem o hebraico e nem o... Qual é a outra língua do judeu lá? Árabe. Ah, mas eu vou lá. É para ir, então vamos. Né? Convenci a esposa que tinha acabado de chegar de uma viagem, vou ter que voltar para viajar. E chego lá, estou lá na feira, que só tinha a comunidade judaica. Só tinha os rabinos judeus, aquele cara falando um monte de coisa que eu não entendia. Mas nós estávamos lá, representando o Deus Todo-Poderoso. Conversando, tal. Tinha uma brasileira que estava intermediando a gente. Ela fazia parte lá, que morava lá, falava o hebraico, falava... Aí teve uma hora que deu um período assim, ela saiu de canto. Falou para mim assim, não estou falando de mim mesmo. Só estou dizendo, irmão, que aonde você chegar, algo diferente tem que acontecer. E você vai sair daqui de hoje, aonde você colocar a planta dos seus pés. A hora que você chegar dentro de casa, o mal tem que sair. A hora que você colocar o pé dentro de casa, assim, a tristeza tem que ir embora. A hora que você chegar, alguém vai dizer assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas você chegou, algo mudou. Ela disse, vem cá, eu não estou entendendo, quem é você? Eu não conhecia ela, né? Falei, por quê? Falei assim, porque os judeus gostaram muito de ver você conversar, mesmo que eles não entenderam, eu estava traduzindo, mas eles afeiçoaram muito, eles são muito difíceis. Eu não sei, tem alguma coisa que você... Não tem alguma coisa que não está... Eu não estou conseguindo enxergar. Eu disse assim, olha, não sei,
Ela falou, você tem alguma religião? Eu falei, eu sou pastor. Ela falou, agora eu logo vi, agora eu percebi que a coisa está diferente. Aonde você está, se tem alguém que está triste, vai ficar alegre. Se tem alguém que está doente, vai ficar curado. E você vai reverter a situação. Só toma cuidado com a sua mente. Não deixa ela te jogar para baixo. Não deixa, inclusive, às vezes, não vai ser de muito longe que vai vir alguém para tentar tirar a sua paz ou tentar jogar você para baixo. É de dentro de casa. É os próximos, sabe? Aqueles que estão do lado. Aquele que você mais imagina que vai te dar uma força, vai te dar um ânimo. Ele vai dizer, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas você tem que ser águia. Deixa o corvo falar. Se você está na visão, você vai sair daqui de posse de vitória. Que Deus abençoe você que veio aqui nessa noite. Que Deus venha fazer prosperar os seus caminhos. Que você venha ser abençoado. Aonde você estiver, na condição que você estiver, Deus, Ele é que tem condições de reverter o quadro. É só você trabalhar com positivo. Não estou aqui fazendo nenhum. A Bíblia é totalmente trabalhada no positivo. Os estudiosos agora que fazem como é que chama? PNL, Programação Neurolinguística, vieram falar para nós agora que está tudo aqui. Mas o mestre dos mestres já dizia isso. Lembra da mulher que tinha vindo de um pecado de adultério? Jesus sabia trabalhar muito essa PNL, Programação Neurolinguística. Os caras com uma pedra desse tamanho na mão. Porque acusador é o que mais tem, irmão. Para acusar é fácil. Falar mal é fácil, agora vai ser a pessoa. Vamos tacar a pedra. Senhor Jesus, aí ó, essa mulher foi pega no ato de adultério. Eu vou fazer uma conjectura aqui, ó. Talvez, não é a Bíblia que diz. O cara que estava com ela também estava ali com a pedra na mão. Talvez. É assim. E talvez os outros que estavam com a pedra maior ainda, é os que ela não saiu com eles. Então vamos acabar com ele. Pode ser. Jesus, Programação Neurolinguística. O que ele fez? Baixou, a primeira vez que a Bíblia fala que Jesus escreveu, nem sei o que ele escreveu. Ele baixou no chão e começou a escrever na areia. Talvez na linguagem nossa de hoje, seus bandos de hipócrita. Jesus disse assim, olha, tem razão, Moisés falou, e vocês podem atacar a pedra sim. Mas aqueles que não tiver pecado, é que atire a primeira. Talvez a mulher ficou se contorcendo, dizendo assim, vai receber uma pedrada agora, vai vir na cabeça, a outra vai vir nas costas. Ela ficou só aguardando vir as pedradas. O silêncio pairou. Todo mundo quieto. Aí a mulher foi levantando a cabeça devagarinho e disse assim, olha. Jesus disse, cadê os seus acusadores? Senhor, não tem ninguém. Foi todo mundo embora. E ela vira para Jesus, e você? E Jesus disse, eu também não vou te condenar. Vai e não peques mais. Eu nunca fiz isso, mas eu posso fazer uma revelação agora que Deus colocou no meu coração. Vai ser direcionada para alguém agora. Isso que eu vou falar e já vou entregar o microfone para a Bíblia. Você que veio aqui nessa noite. Até usando também o poder da mente. O diabo, ele é forte nessa área. Ele sabe atingir. E ele tem acusado alguém aqui nessa noite. E o inimigo é especialista em acusar
o que você fez lá atrás. Ele traz à sua memória o que você foi lá atrás. Ele é mestre disso. Não caia nessa história. Só para exemplificar para você o que eu estou dizendo, e eu vou ministrar essa palavra profética para você que veio aqui nessa noite. A Bíblia diz que quando Paulo estava viajando, que ele falou para todo mundo que não era para viajar, que vocês conhecem a história, que ele foi lá e deu um naufrágio, e ele falou, ninguém vai perecer, todo mundo vai ficar de boa. Ele levantou como um canal de bênção na vida das pessoas, disse, fica todo mundo tranquilo, o barco não vai afundar, o barco vai quebrar tudo, mas todo mundo vai sair lá do outro lado. E quando todo mundo saiu lá do outro lado, estava fazendo tudo o que você faz, tá? Só coisa boa. Falou que ninguém ia morrer, animou todo mundo, falou para todo mundo comer, porque já fazia mais de 10 dias que ele estava ali à deriva, ninguém vai morrer, só coisa boa. Paulo fazendo só coisa boa. Aí todo mundo lá na beirada, todo mundo lá na frente. Apareceu um endemoniado que era os carcereiros, queria matar os presos, mas foi repreendido, chegou lá na praia. Todo mundo estava quase morrendo de hipotermia. Paulo saiu para buscar um graveto. Às vezes você sai para ajudar. Presta atenção que Deus está falando com você. Você sai para ajudar, você sai em benefício do bem, você sai para fazer só coisa boa. Paulo vem com os gravetos assim para colocar no fogo para ninguém morrer de hipotermia. De repente uma víbora, pau, na sua mão. Aí entra o diabo. É assim que ele entra. Eita, que são, a Bíblia diz que são os bárbaros. Falou assim: esse cara, ele é um ladrão. Trouxe na memória dele. Ele é um assassino. Trouxe na memória dele porque Paulo tinha matado os cristãos. Trouxe para a mente dele naquele presente momento. Esse cara foi um ladrão. Ele era um malfeitor, ele era um preso, ele é um presidiário. Ele foi livre de morrer afogado, mas ele é tão ruim, que a cobra mordeu ele e agora ele vai morrer. E aí começou a torcida, tem gente torcendo assim, igual esses caras, esses bárbaros, torcendo, sentou assim, a Bíblia ficou, ó, essa cobra é venenosa. Talvez na nossa linguagem de hoje, essa aí deve ser a jaracuçu, não sei nem se essa cobra existe e se ela é venenosa, mas essa aí é a cascavel, essa aí é a jaracuçu. Sabe o que vai acontecer? Ela mordeu, daqui a pouco a mão vai começar a apodrecer, esse cara vai começar a ficar vermelho, esse cara vai começar a cair, porque muitas das vezes tem alguém assistindo a sua queda. Daqui a pouco ele vai cair, daqui a pouco ele vai cair, daqui a pouco ele vai cair, daqui a pouco ele vai cair. Ah, mas meu irmão, você está na mão do Deus Todo-Poderoso. E quando Deus te resgatou lá, não é isso que derrubou Paulo. Paulo nem ligou que estavam falando que ele era bandido. Paulo continuou fazendo. Sabe o que Paulo fez? Sacudiu a cobra no fogo. Ele sacudiu o problema. Ele não deu ibope para os acusadores. Sabe o que aconteceu? O que vai acontecer com você? Mudar a visão. Esse cara só pode ser um Deus. Esse cara só pode ser um dos deuses. Não é possível uma cobra dessa morder, sair de onde ele veio, da favela que ele saiu, ser o bandido que ele era, e hoje está aqui pregando o evangelho de Jesus Cristo. Esse cara é diferente. Não deixe o inimigo te derrotar pelo seu passado. A Bíblia diz para você hoje: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo. E Deus ainda diz para você nessa noite: dos seus pecados não me lembro, joguei no mar do esquecimento. Que Deus abençoe.